Olá, hoje é terça-feira, dia 13 de setembro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha do Setembro Amarelo. Vamos falar também sobre mitos e verdades sobre o emagrecimento. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, é através do WhatsApp. O número é 988924905. Como debatedor hoje, nós recebemos o terapeuta Francisco Magaldi e o advogado Dr. José Lúcio Fernandes. Como convidadas de hoje, recebemos a psicóloga Patrícia Rossi e a farmacêutica Lucimar Las Casas. Estamos em meio à campanha do Setembro Amarelo. A iniciativa tem como objetivo levantar o debate sobre o suicídio. Hoje aqui na mesa de debates você vai acompanhar uma conversa sobre a campanha e sobre a importância do tratamento psicológico para a prevenção do problema. Para isso recebemos a Patrícia Rossi, psicóloga aqui. Muito obrigado, Patrícia, pela sua presença aqui na mesa de debates. Antes de a gente começar a falar dessa campanha especificamente sobre o suicídio, falar também um pouco sobre as causas do suicídio, né? O que pode levar ao suicídio. Quais são as principais causas assim, que você avalia? Pois é, são muitas causas, mas a gente tem que lembrar o seguinte. Principal causa que a gente tem, 90% delas, é depressão. 90% que a gente tem pelas pesquisas que a gente tem olhado, a depressão. E aí é importante a gente falar, ansiedade e depressão são duas coisas que é importantíssimo a gente falar. E aí, o que é ansiedade e o que é depressão? Né? Quais são os sintomas da ansiedade? A ansiedade aí, acho que e a depressão são os maus do século. E é importante a gente falar um pouquinho quais são os sintomas da ansiedade, quais são os sintomas da depressão, né? Ansiedade. O que eu sinto quando eu estou com ansiedade? E aí, uma coisa importante a gente falar, ansiedade nem sempre é ruim, tá, gente? Ansiedade todo mundo tem. Acho que todo mundo já passou por um momento de ansiedade. É importante a gente falar sobre isso. Só que o transtorno de ansiedade é diferente do que a ansiedade. E quando eu estou com um transtorno de ansiedade, é aquele momento que o coração palpita de uma forma diferente e eu paro de ter aquele momento aquela ansiedade ruim, né? Que é aquele momento que assim, não consigo fazer uma prova de uma forma saudável, não consigo mais ter o meu trabalho de uma forma saudável. Aquilo começa a atrapalhar minha vida e aí a ansiedade começa a atrapalhar. Porque quando a ansiedade está num momento bom, ou seja, aquilo me impulsiona a eu fazer um trabalho, uma coisa de uma forma saudável, aquilo é bom. Quando aquilo começa a me atrapalhar minha vida, começa a ter uma coisa ruim. Depressão. Ansiedade, uma coisa importante falar, é aquilo quando eu começo a viver sempre no futuro, né? Aquilo que a gente estava até conversando aqui antes, né? Exato. A ansiedade é sempre eu estar vivendo, eu nunca vivo no presente, eu estou sempre programando coisas para o meu futuro, eu nunca estou aqui parada, eu estou aqui, nunca estou no presente, estou sempre no futuro. A depressão é eu vivendo no meu passado, né? Eu estagno a minha vida, a depressão. A ansiedade, eu estou sempre vivendo no futuro. A minha vida não para, a minha cabeça não para. Eu estou sempre lá. Patrícia, a gente pode colocar, então, assim, como hoje nós passamos por uma situação atípica, né? Eu acho que no mundo inteiro, né? Quanto às questões sociais, quanto às questões de trabalho. Então, o que acontece? A pessoa olha, como você fala, para o futuro dela, ela não vê uma perspectiva boa. Ela não vê uma saída para uma situação que ela se encontra agora. Então, quanto mais ela olha, mais ela fica ansiosa e isso a leva a uma depressão, porque a remete numa situação emergencial. É importante a pessoa saber procurar ajuda nessa hora, né? Sim, importante, muito importante. Agora, é muito difícil, é importante a gente falar sobre isso também, que as pessoas que estão em volta, elas têm que ajudar, e por isso é muito importante. A campanha do Setembro Amarelo, ela veio justamente por isso, porque a pessoa, quando ela está em depressão, ela não consegue, ela não tem força para poder sozinha procurar ajuda. Ela acha que assim, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, e ela não consegue. Ela fica incapacitada, né, quando ela está na depressão. E aí precisa que as pessoas ao redor primeiro coloquem aquilo como se não fosse assim uma bobeira,
A depressão não é uma bobeira. Ela é uma doença tanto quanto um problema cardíaco, uma diabetes. Ela precisa tal quanto ser medicada, precisa de terapeutas e precisa de profissionais de saúde para poder lidar tanto quanto uma doença importante. E precisa das pessoas ao redor dando apoio, orientando, levando ao médico, né, dando todo esse suporte para isso. Né, para a pessoa ser amparada e ela não consegue lidar com aquilo sozinha, né, e para isso precisa de todo um suporte por trás. Muitas vezes a falta de uma identificação rápida leva a pessoa a ter síndrome do pânico, o que vai causar mais ansiedade e mais depressão a essa pessoa, porque ela fica realmente incapacitada para o dia a dia de exercer as funções básicas, né? E assim, ela estando medicada, ela consegue voltar para a vida dela, né? Porque ela acha assim, eu não vou conseguir mais fazer nada. A ideia que a gente tem quando a pessoa tem isso é que assim, eu não vou conseguir mais lidar com a vida, não vou conseguir mais nada. E consegue. Ô, João, é importante, Patrícia, o negócio realmente, felizmente, né, desde 2014 que a gente criaram esse dia, né, de prevenção ao suicídio, eu acho que é muito importante. Eu estava vendo isso aqui, dados oficiais, são 32 mortes por suicídio a cada ano. É por dia. Mais do que as taxas aí de AIDS e alguns tipos de câncer. E segundo a Organização Mundial da Saúde, se tivesse uma prevenção, um negócio feito adequadamente, de cada 10, 9 teria sido evitado o suicídio. Então isso como é que é? É um medicamento, seria o afeto das pessoas, a solidariedade, para que a pessoa evite o suicídio. Como é que detecta que a pessoa tem tendência suicida? Aproveitando só um gancho do que ele falou, muitas vezes eu tento colocar às vezes para as pessoas o seguinte: por que o mendigo que vive na rua, ele não tem nada, ele não suicida? Porque na verdade, no fundo, ele tem a esperança. O dia que a humanidade perder a esperança, a gente deixa de existir como civilização, né? Agora, os recursos terapêuticos, por exemplo, muitas vezes o psicólogo vai aconselhar a um psiquiatra, né, para poder dar o suporte medicamentoso, né, a parte química que está faltando, muitas vezes, como lítio, que a gente sabe, outras coisas mais. Você indica isso também, né, Patrícia? Claro, o medicamento é super importante. Então vamos voltar a falar lá do seu dia. Como que detecta, né, para a pessoa poder prevenir? Porque assim, a pessoa quando ela está com depressão, uma das causas, até pelo nosso DSM, né, que é uma das bases para a gente ver qual que é as causas da depressão, né? Tá lá que a pessoa ela tem, os pensamentos suicidas é uma das coisas que acontecem na depressão. Ela tem isso, os pensamentos suicidas, só que muitas delas não conseguem ter a ação do suicídio. Então, a primeira coisa é o diálogo, independente se é com terapeuta ou não. Então, quando você percebe que a pessoa tá triste, ela tá angustiada, tá quieta, converse com ela. Essa campanha do suicídio, não sei se vocês perceberam, muita gente disponibilizou na internet uma frasezinha assim: estou aberto ao diálogo, se você quiser conversar, converse comigo, mesmo não sendo terapeuta. Então, esteja aberto ao diálogo. Conversar, a pessoa consegue antenar suas ideias e abrir as ideias para chegar a algum lugar e falar assim: agora eu entendo o que está passando comigo. Isso já é um caminho. Entendeu? Mesmo assim, até a CVV, que é uma organização... Sociovalorização da vida. Exatamente, né? Para quem não conhece, ela não são pessoas que são psicólogos, mas elas escutam, é 144, a pessoa pode ligar para lá e conversar com pessoas para poderem... Exatamente isso, tão angustiado, eu preciso conversar com alguém sobre os meus problemas. Não são psicólogos, mas são pessoas que estão ali justamente para isso, para poder abrir o coração e falar: estou precisando colocar meus problemas para fora. E aí essas pessoas orientam: olha, procura um terapeuta, procura alguém que vai poder te ajudar nessa caminhada, né? E esse é o problema da depressão, e algumas coisas agravam também a situação e pode até acelerar essa tendência, né? Por exemplo, uma crise financeira, uma pessoa endividada, né? Que ela o professor falou,
perde a esperança, né? E vai. E às vezes também questão de paixão, de amor, né? Como é que a pessoa deve lidar com essas questões, né? Porque aí já é um pouco difícil, porque é material, né? Tem que exatamente, não é só a depressão, são alguns problemas da vida que a pessoa, às vezes, ela não consegue concatenar as ideias dela. E às vezes ela precisa só de uma organização das ideias. E às vezes não precisa exatamente de um terapeuta, precisa de alguém para ajudar a organizar essas ideias. Exato. Entendeu? Então, às vezes, uma escuta só de alguém. E às vezes a pessoa não tem essa pessoa. Ou não tem coragem de ir lá, entendeu? E organizar isso. Só chamar um intervalo, nossa conversa vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Mas é isso mesmo. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com a psicóloga Patrícia Rossi sobre o suicídio, as causas e também formas de prevenção, já que esse é o mês do Setembro Amarelo. Agora, falar especificamente sobre essa campanha, né? Qual é a importância de ter uma campanha como essa do Setembro Amarelo? Pois é, a campanha é justamente para a gente trazer a população para essa coisa que é um mito ainda, né? A questão do suicídio, as pessoas não gostam muito de falar sobre isso. E é importante a gente falar justamente porque o suicídio é uma das principais causas de morte no mundo. Eu acho que as pessoas não têm ideia sobre isso. É a 20ª causa de morte no mundo, junto com doenças cardíacas, diabetes, depressão. E é importante a gente trazer isso à tona e as pessoas estarem antenadas de como que é importante a gente trazer tanto a depressão também para isso, porque muitas pessoas acham que a depressão é bobeira, gente. Como assim bobeira? Tanta gente aí. E a ansiedade e a depressão é um caminho aberto para as drogas. A gente vê a vida do Robin Williams agora. Teoricamente você fala um ator brilhante, uma pessoa inteligente que tinha tudo. E tem um dado que é muito interessante, Patrícia. Tem um estudo feito, não sei se ainda houve toda a comprovação científica, quanto mais culta e inteligente a pessoa mais tendência à depressão ela tem. Porque os temores que ela olha para o futuro são maiores do que uma pessoa, às vezes, tanto é que eu falo, Deus protege os ignorantes e inocentes. Quando você deixa de ser inocente, deixa de ser ignorante, você está por conta própria, não tem mais a proteção de Deus. E isso leva a gente a esse processo. Então são os temores, né? Vários temores. Por exemplo, as pessoas que são ligadas em astronomia, é um meteorito que pode vir, é um cometa que pode acontecer, enfim, todas as tragédias que normalmente a gente vive sem ter o conhecimento e vive muito bem com isso, a partir do momento que você toma conhecimento disso e você se sente impotente para mudar aquela realidade, isso te causa uma ansiedade, uma depressão. O Karnal fala, né? Exatamente, a ignorância é uma bênção. Isso. O Karnal fala. Ô, Patrícia, dentro dessa ideia, a pessoa que eu falei, pode ser até no trabalho, né? Eu sou advogado trabalhista, a gente sabe, o assédio moral no trabalho, às vezes, o estresse leva a depressão e leva a pessoa... Bem colocado. O chefe, né? Que às vezes é muita cobrança, muita pressão e a pessoa acaba sofrendo esse assédio moral. Mas eu queria falar para você também, parece dentro dessa ideia de perseguição, tem muitas pessoas que têm ideia de perseguição, síndrome do pânico também, isso pode levar, isso tudo está dentro... É importante a gente lembrar o seguinte, a depressão em si é uma doença que ela ainda não tem uma causa definida, é importante a gente lembrar disso. Tem duas coisas, a depressão que não tem uma causa definida e tem outro tipo de depressão que pode ser causada por medicamentos, isso, né? Isso. A gente tem aqui uma especialista em medicamentos, né? Então é importante a gente definir isso, tá? Pode ser uma coisa que é bom a gente definir. Alguns tipos de doenças, né, que pode ser, por exemplo, uma pessoa, um parente morreu, alguma coisa assim. Então a gente pode ter uma doença profunda, né? Então é importante a gente definir isso, delimitar isso muito bem. Ela está deprimida, está com humor deprimido. É diferente de ter uma depressão maior, que a gente chama. Então é muito importante a gente delimitar muito bem essa depressão maior, que é essa doença, e ela tem que ser muito bem colocada para ser delimitada isso, né, do que esse humor deprimido. Daí a importância de procurar ajuda. Exatamente isso. Tem uma coisa que é chamada distimia, que é diferente da depressão, que ela é um pouco mais branda,
né, que é esse humor deprimido de uma forma um pouco mais branda. Então, é muito difícil a gente diagnosticar quando você é um leigo. Então, por isso é importante a gente procurar ajuda para a gente saber onde que tá. E a gente tem a depressão, ela tem níveis, que é a leve, a moderada e essa mais intensa. Então, é muito importante você saber onde que você entra com a medicação, como que é a medicação, o suicídio, por exemplo, aonde que ele entra, em quais níveis que ele entra, em qual fase que ele entra. Então, é muito importante você ter uma pessoa orientando isso para você saber que fase que essas coisas acontecem. Patrícia, e alertar que a dor psicológica é uma dor intensa. E as pessoas não sabem disso. É um negócio e as pessoas, terrível. E a pessoa que está de fora acha assim, não, isso aí já vai passar, isso é bobeira. Não é bobeira, exatamente. gente. Não é bobeira. Agora, a procura do profissional é interessante para você saber se você está passando por um momento introspectivo ou se você está realmente passando por um problema depressivo. Porque muitas vezes a própria pessoa não tem ideia disso. Então precisa de uma identificação. E na hora que acontece, já é tarde. Porque nós estamos falando aqui da proteção da vida, né? Que é o bem jurídico mais importante, né? A vida a pessoa tem que procurar defender e preservá-la, né? De qualquer maneira. E a sociedade, de modo geral, né? Dar segurança e dar tranquilidade para a pessoa possa viver o maior tempo possível, né? Então são essas questões que têm que ser levadas, eu acho que tem que ser levada em consideração. Porque tem que ter apoio de todos, né? A pessoa só pode superar se realmente você viver com houver aquela apoio. Angústia, gente, é uma coisa muito triste, né? A gente tem que tentar viver da melhor forma possível. Então, procurar ajuda para poder viver de uma forma saudável, de uma forma boa. Eu costumo brincar que eu não sei o dia que eu vou morrer, eu chamo de dia X. X menos a minha idade. Eu não estou com muito mais tempo para ficar tendo coisas que não sejam agradáveis, né? No nosso caso, o nosso tempo útil é muito pequeno. Então, muitas vezes, cabe a pessoa escolher como que ela vai passar aquilo ali. É verdade. Né? Eu costumo falar assim, o medo, presta atenção, ele é proveniente de alguma coisa. O perigo é real, o medo é opcional. Né? A partir do momento que você tem a força para encarar o perigo, o teu medo já é bastante amenizado. Não é? Então, entre o medo e a coragem, eu acho que, por exemplo, eu e ele, a gente não cabe mais no medo, porque a gente tem que ter coragem de tocar o barco para frente. As situações difíceis, fácil. Agora é importante a gente lembrar o seguinte: quem está com depressão, a pessoa não tem forças para poder correr atrás. Isso é muito importante a gente lembrar. Desanima, né? Não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue sair, não consegue, né, levar a vida social, né? E tem, Patrícia, verificado pela constatação, a faixa etária mais atingida é dos 15 aos 29 anos, porque é exatamente nessa faixa. E é importante também lembrar o seguinte, as crianças e adolescentes nem sempre elas mostram esse humor igual o adulto e os mais idosos. Elas se tornam irritáveis. E aí a mãe e os parentes, elas não conseguem entender isso. E por ela se tornar irritada e mais brava, ela acha que é um outro tipo de transtorno. Principalmente crianças e adolescentes. E aí, fala, tá na fase da adolescência. Não, gente, começa a prestar atenção nessa questão da irritação. Pode ser um transtorno de depressão. Vamos colocar um pai e a mãe que está, né, sofrendo aí de depressão. Né, e tem lá 2, 3 ou 4 filhos. Os filhos também poderão sofrer de depressão, sim, a depressão pode. Sim, ela pode ser hereditária. Então, é uma coisa que pode... É uma doença, isso que as pessoas têm que entender. E ela pode ser... Assim, a maioria dos casos é hereditário, então tem que prestar atenção. Pode ser hereditário tanto a depressão quanto a bipolaridade. Então, é bom a gente prestar atenção. Então, eu posso ter um pai com depressão e o filho bipolar, ou ao contrário. Então, é bom prestar atenção. E como é que está esses depressivos? Né? Agora mesmo nós tivemos... Era um mineiro, morava no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, né? Matou a mulher, matou 1 ou 2 filhos, não recordo se era 1 ou 2 filhos, e suicidou, né? Isso aí está no último grau, né? E o que leva isso a pessoa? Ele está querendo suicidar, mas quer matar a mulher, quer matar o filho, quer acabar por quê? Tem que ver, nesse caso, se é
além disso ser um transtorno mental em comorbidade, né, junto com isso, né, porque às vezes não é só um caso de depressão, não. Exatamente. Quando a pessoa quer matar o outro, provavelmente tem um outro tipo de doença mental junto aí. Porque o depressivo suicida, ele visa só a pessoa. Ele visa ele, né, exato, você não concorda comigo. Concordo plenamente. Provavelmente tem um outro grau aí de doença mental junto. Né? Não é porque ele tem a questão da angústia dele, ele não tem vontade de acabar com o outro, a vida do outro, não é a importância, ele não é dele, ele visa ele, é a angústia dele, é a questão existencial dele, é a angústia existencial dele, não importa com o outro ali, entendeu? A questão de matar o outro ali já é tem uma infinidade de outras coisas que podem estar envolvidas nesse caso. Entendeu? Nós já falamos sobre isso, mas queria que você aprofundasse mais especificamente. Existe uma hora certa da pessoa poder procurar ajuda para esse problema? Na verdade, quando ela começa a se sentir angustiada demais, ela já tem que procurar ajuda, né? O problema é que, assim, ela não... eu já falei, já enfatizei diversas vezes. Na hora que ela começar a se sentir sem forças, converse com outra pessoa e peça essa ajuda, mesmo sendo muito difícil isso, porque ela só quer ficar recolhida, ela quer ficar no canto dela, mas grite por ajuda. Eu sei que é difícil isso, mas é necessário. É necessário. Vamos para um intervalo. Antes, eu gostaria de dar um recado para você que está nos assistindo. Você já pensou se seu bairro fosse um time de futebol? O Diário Regional não só pensou, como criou escudos personalizados dos bairros de Juiz de Fora. E a promoção Bairros do Coração. Junte 5 selos que vêm todos os dias no diário e com mais R$10 você pode trocar pela sua caneca como essa aqui. São 20 bairros de todas as regiões da cidade para você escolher. A minha, por exemplo, de hoje é do bairro Borboleta. Mostre que o seu bairro tem a maior torcida e faça parte do time. Só o Matheus. Vamos para o intervalo, na sequência vamos falar sobre mitos e verdades sobre emagrecimento. Voltamos já. Eu sou o Matheus.